sabia que 72% dos brasileiros usam antigripais sem prescrição médica? E aí você pode estar pensando agora, né? Eu também, viu, Desirê? Mas eu vou conversar com um médico pneumologista, o doutor Alexandre Araruna, que aí ele vai explicar por que essa prática pode ser perigosa. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Bem-vindo, né, mais uma vez aqui ao Com Você. Deixa eu falar uma coisa, doutor Alexandre. A gente está aí numa temporada que as pessoas não sabem se estão com Covid, com alergia, se é gripe, né? Aliás, e afinal, tomar antigripais pode mascarar a gravidade da doença? Pode, é verdade. Veja lá, para a gente às vezes pouco importa se é um Covid, se é uma influença nova, o H3N2, se é o velho, as influências que a gente já está acostumado. O que mais importa neste momento é que saber que são vírus. É importante. Eu vou aproveitar o seu programa, que é extremamente, assim chega nas casas com muita facilidade. O vírus, ele não tem um remédio específico na sua maioria das vezes. E o uso da automedicação vem exatamente contrário a essa máxima. Ou seja, você está usando medicações no desejo de buscar um tratamento e não há uma medicação específica. E o perigoso nisso tudo, por exemplo, os antigripais. Frequentemente a gente ouve propagandas de medicações, às vezes em traseira de ônibus, em outdoors, em televisão, em rádio, onde for. E esses antigripais, eles têm elementos, às vezes, dentro deles que podem dar arritmia, podem aumentar a pressão, pode dar problema no fígado. E de forma inocente as pessoas usam, tão como um antibiótico, por exemplo, que infelizmente é uma falha muito cruel que a gente está vivenciando, que por sua vez o antibiótico foi criado para a bactéria, e as pessoas estão usando os antigripais, os antibióticos, de uma forma como se fosse numa expectativa de melhorar o quadro gripal. E na sua maioria das vezes, nenhum destes tem qualquer benefício. Apenas às vezes sim. Por exemplo, se eu tenho febre, eu tomo remédio para febre. Se eu estou com a coriza excessiva no nariz, eu posso, por exemplo, imaginando ser um paciente que tem rinite alérgica, que nariz que vive entupido, em outros momentos da vida minha, por exemplo, eu posso usar um antialérgico coerente para aliviar um pouco meu nariz. Mas o vírus só vai-se embora quando o seu ciclo finalmente encerrar. Então, tomar alguma medicação não vai acelerar o processo, né, não, doutor Alexandre? Agora, algo que também é muito comum é que no dia a dia muita gente opta pela vitamina C, né? Compra aqueles efervescentes e toma todos os dias pela manhã. Isso é indicado ou também não é interessante nesse momento? A vitamina C, especificamente falando, porque, de regra, a gente chega o paciente com um rol de vitaminas no consultório. Eu sempre lembro a todos eles, olha, a vitamina, na maioria das vezes, quando feita de forma assistida, por um tempo limitado, ela pode trazer benefício, mas não traz, por exemplo, agora. Digamos que há 2, 3, 4, 5 dias eu adoeci, e eu vou tomar a vitamina C, que é o exemplo. A vitamina C, em nada, ela vai aliviar a evolução dos sintomas que eu estou passando agora. Ela pode até melhorar a defesa para daqui a 2 meses, 3 meses, mas o fator agudo, ela não faz diferença. O senhor já falou aqui, doutor Alexandre, que até em quadros mais leves, né, a orientação é não procurar um hospital para evitar aglomeração e até mesmo, às vezes, você nem está numa situação, num estágio tão grave e pode ser mais arriscado indo para o médico, né? Qual é a recomendação para esse tratamento em casa, né? Já que as medicações, aí o senhor falou, tomar por conta própria é um risco. O que é que quem está gripado tem que fazer neste momento? Lembrar da nossa população do bom senso. Possivelmente nossos avós, nossas mães, nossos pais já deram uma parcela dessas orientações em nossas casas. Exemplo, a água. A água, a melhor das ferramentas, ela hidrata. Ela traz de volta a fluidificação. Imagina que às vezes numa gripe a gente tem uma secreção presa nasal, às vezes uma secreção na garganta que não solta, às vezes uma secreção nos brônquios. A água é uma forma, entre outras razões, de fazer esse líquido ficar mais solto, aliviar mais o processo inflamatório da virose. Além disso, o chá, o lambedor para os que podem, vamos lembrar da diabetes. Também o repouso, né? Não é hora de estar ativando-se, vivenciando a vida como se não tivesse adoentado. Deve estar o direito da convalescência, da melhora clínica. Também, às vezes, por exemplo, um bom prato de comida, na limitação que às vezes há perda de apetite, mas
ao mínimo que se puder comer, os alimentos saudáveis da vida, a fruta, a verdura, à medida do possível, claro, né? No limite das doenças que a pessoa é portadora. Então, é tudo isso que a gente pode fazer em nossas casas sem se expor. Agora, há um limite, né, em ficar em casa e há um limite em buscar o médico. E aí é claro que a gente tem que estar na particularidade de pessoa a pessoa para saber quem está tendo tal evolução ou não, para então tomar outras medidas além dessas que eu estou orientando que já podem e muito bem serem feitas em casa. Maravilha, doutor Alexandre. Muito obrigada mais uma vez por sua participação. Tem muita gente em casa que estava precisando, né, dessas orientações e eu tenho certeza que elas vão ajudar e muito. Um cheiro, viu? Até a próxima. Próxima, tchau, boa tarde. O doutor Alexandre falou aí que tomar líquidos, né, é uma forma para se recuperar mais rápido, para deixar tudo mais solto, né? E que tal apostar aí nos sucos para deixar o sistema imunológico tinindo? A laranja é sempre a fruta, né, mais requisitada quando o assunto é fonte de vitamina C. Mas deixa eu saber aqui com quem entende, com quem tem propriedade para falar com o assunto, é aqui a maravilhosa.